Zeus e a conquista do poder. Este que vocês estão vendo é o pai dos deuses e da humanidade, a quem todos devem obediência, mortais ou não. Ele é o Senhor dos elementos. Ele controla todos os fenômenos atmosféricos, tanto os ventos violentos quanto os que trazem chuva e vida. É a garantia do poder real e da hierarquia social. Mas, principalmente, possui a única arma de destruição massiva de seu tempo. O raio. Que ele não hesita em usar contra aqueles que se atrevem a desafiar. De todos os nomes de divindades, o que soa mais familiar é o de Zeus. Observe bem. Veja como é majestoso com sua barba imponente e seu cabelo comprido. Em uma mão, ele segura um cetro de madeira de cipreste, símbolo de sua realeza. E na outra, a égide, que ele usa para desencadear tempestades. Um rei supremo merece uma morada suprema. Zeus habita a região tranquila e magnífica que se estende sobre a atmosfera da Terra. As montanhas são seus tronos, mas sua residência mais famosa se encontra no Monte Olimpo. É lá que fica seu palácio, construído por seu filho Hefesto, deus do fogo e dos ferreiros. Mas Zeus nem sempre foi esse deus soberano. Na verdade, seu nascimento reservava um destino bem diferente. Tudo começou nos primórdios do tempo, antes mesmo do próprio tempo. No princípio havia escuridão, uma escuridão que levava ao caos, ao vazio da obscuridade infinita. Então, Gaia nasceu, a Terra, a deusa primordial, a deusa mãe. E do ventre de Gaia surgiram as montanhas, os cumes nevados, as cavernas, as florestas, os oceanos com sua espuma, as planícies e os rios. Posteriormente, quando esse mundo tomou forma, surgiu Eros, o alento invisível que desperta nas criaturas a necessidade irresistível de se aproximar e acasalar. Gaia, a Mãe Terra, está sozinha. Ninguém a ama e ela não ama ninguém. Além disso, quem mais poderia amá-la senão ela mesma? Existia somente o caos. Então, para preencher sua solidão, Gaia decide dar à luz Urano, o céu, seu oposto perfeito. O céu e suas miríades de constelações. E o céu vai até Gaia para se apossar dela. Então se tornam quase um casal, o céu e a Terra, os dois planos do universo sobrepostos. E em seguida, não seria bom se essa união conduzisse à criação dos seres vivos? É aqui que entra Eros. Furtivamente, ele infunde em Urano um impulso misterioso que se chama desejo. Assim, Urano sucumbe, se funde com Gaia e eles fazem amor. Não só uma vez, mas centenas de vezes. Não apenas um dia, mas por 1000 dias. Logo nasceu uma multidão de filhos. Os primeiros 12 filhos foram chamados de titãs. 6 titãs e 6 titânides. Então chegou a vez dos ciclopes, chamados assim devido ao único olho que tinham no meio da testa. Em seguida, vieram os hecatônquiros, cujo nome significa
aqueles com 100 mãos. Aliás, eles não tinham somente 100 mãos, mas também 50 cabeças que cuspiam fogo. E finalmente, Gaia dá à luz os gigantes. Monstros de tamanho colossal e aspecto incrível. Apenas um problema. Todas essas crianças são incapazes de se mover. Permanecem paradas, presas dentro de sua mãe, no mesmo lugar onde foram concebidas. E por uma boa razão, Urano, o céu, continua literalmente colado à terra, Gaia. Não há espaço entre eles que permite que sua descendência alcance a luz para viver uma existência autônoma. Assim que tentam fugir, são empurradas brutalmente por seu pai, Urano. Então, cheios de raiva e frustração, os titãs se separam de sua mãe. Eles lutaram e se agitaram dentro dela, atormentando-a e sufocando-a. Gaia sofria, estava esgotada e furiosa. A situação não podia continuar, não dava mais. Gaia então invoca uma rebelião e ordena aos filhos que se voltem contra o pai. Ninguém se mexe. Ninguém, exceto o mais jovem dos titãs, Cronos. Ele concorda em atacar o pai com a ajuda de sua mãe. Sem que Urano soubesse, Gaia fabricou em segredo uma foice de sílex e a deu ao seu filho. Ele só precisava aguardar o momento adequado. Não demora muito tempo. Urano, sempre ardente, vem fazer amor com Gaia. Assim que a penetra, Cronos pega a genitália de seu pai com a mão esquerda, a corta com um golpe e a lança ao mar. Devastado pela dor, Urano retrocedeu violentamente e se afastou de Gaia. Era o que esperavam. Finalmente, estavam separados. A partir desse momento, Urano, o céu, permanece acima do mundo para nunca mais sair de lá. Os titãs, os ciclopes e os gigantes ficam livres para deixar o ventre de sua mãe. Dizem que as gotas de chuva que caem do céu não passam das lágrimas de Urano. Lágrimas de dor, lágrimas de remorso e lágrimas de nostalgia. Com Urano derrotado, Cronos tomou o poder e em seguida se casou com sua irmã, Rhea. Ninguém poderia imaginar que a paz prevaleceria, mas sabe-se muito bem que, uma vez no poder, os soberanos não suportam ser destronados. Advertido por Gaia que um dia um de seus filhos roubaria o seu trono, Cronos começa a devorar todos eles assim que são trazidos ao mundo por Rhea. No desespero, a deusa sem sorte não teve escolha a não ser tentar fugir do frenesi assassino de seu marido. Quando ela engravidou de novo, resolveu partir. Foi uma decisão sábia, já que o filho que nasceria era especial. Não era como os demais. Era Zeus, e sob nenhuma circunstância seria assassinado. Sendo assim, Rhea fugiu e chegou a uma ilha chamada Creta, onde em grande segredo deu à luz o menino. Após ter confiado seu bebê às ninfas, deidades que personificavam as forças vitais da natureza,
Rheia voltou para Cronos. Ele sabia que sua esposa tinha engravidado e esperava que ela entregasse o recém-nascido. Mas Rheia tinha planejado tudo. E no lugar do recém-nascido, ela entregou uma pedra para Cronos. Uma pedra enrolada em panos. O que era aparentemente suficiente para enganar o voraz Titã, que imediatamente o devorou. Como ele poderia saber que um de seus filhos, no Monte Ida, na distante ilha de Creta, voltaria para vingar a mãe, para libertar seus irmãos, para tirar sua honra e reinar em seu lugar sobre os imortais? Nas montanhas de Creta, Zeus cresceu sob o olhar protetor de sua avó Gaia, a Mãe Terra, e das ninfas. Ele se alimenta de néctar e ambrosia que as pombas e as águias trazem. Saboreia favos de mel que as abelhas produzem exclusivamente para ele. E também toma o leite da ninfa Amalteia. Quando se torna o mestre do universo, Zeus não se esquece de suas cuidadoras. Amalteia é elevada até as estrelas e se transforma na constelação de Capricórnio. Ele pega emprestado um de seus chifres para dar às ninfas que cuidaram dele. O famoso chifre da abundância, cornucópia, que nunca se esvazia do que seu dono deseja beber e comer. Mas naquele momento, o perigo espreitava. Cronos finalmente se deu conta de que tinha sido enganado por sua esposa. E se dispôs a encontrar o filho que escapou de sua obsessão doentia. Ele sabia que seu trono estava em jogo. Cronos procurou por toda parte. Levantou as montanhas e colinas, examinou os mares, mas não conseguiu encontrá-lo. E por uma boa razão. O berço do pequeno Zeus estava escondido numa caverna do Monte Ida, onde havia criaturas curiosas na entrada, os Curetes. Quem eram eles? Demônios violentos aos quais foi ordenado se dedicarem a danças de guerra, batendo suas lanças e escudos para que o choro do jovem Deus não fosse ouvido por seu pai. Os anos passam e Zeus cresce. E quanto mais cresce, mais pensa em se vingar desse pai indigno, cujas ações terríveis ele soube através de sua mãe. Já adulto, Zeus conheceu a Oceânide chamada Metis, uma ninfa do mar, que era filha dos titãs Oceano e Tétis. Metis era a deusa da sabedoria e da prudência, mas também da astúcia. O jovem Zeus se dispôs a seduzi-la, o que conseguiu sem problemas. Como era natural, ele falou de suas origens, de seu desejo de vingar os crimes cometidos por seu pai e de libertar seus irmãos e irmãs aprisionados dentro do ventre de Cronos. Mas como faria isso? Metis sugeriu uma solução. Dar para Cronos beber uma poção emética que o faria vomitar. Para esconder o sabor, ela disse: precisa misturar com mel.
Que ideia excelente! Mas onde posso encontrar tal poção? Metis sorriu. Por que não pergunta à sua mãe? Ela vai saber. Seguindo o conselho de Metis, Zeus foi falar com Reia e contou seu plano. Ela aprovou o esquema, preparou a poção e deu para seu filho. Em seguida, o ajudou para que ele entrasse na corte de Cronos como copeiro, o rapaz responsável por servir as bebidas aos deuses. Uma vez na frente do pai, Zeus ofereceu o copo. Cronos, que não suspeitava de nada, aceitou e assim que ingeriu a bebida, começou a vomitar. Primeiro foi a pedra envolta em panos e, na sequência, uma a uma, todas as crianças que Reia havia trazido ao mundo. Cronos, furioso por ter sido enganado e determinado a manter seu trono, decidiu fazer seu filho pagar por essa sabotagem e reuniu ao redor todos os seus irmãos e irmãs, os Titãs. Enquanto isso, os filhos de Reia espontaneamente se reuniram com Zeus no Monte Olimpo. 6 olimpianos contra 12 titãs. E esse foi o início da grande e terrível guerra, que ficou conhecida como Titanomaquia e duraria muitos anos. Quando o resultado da batalha parecia incerto, Gaia, a avó sombria e luminosa, que podia ser tão silenciosa como loquaz, disse a Zeus que, para ganhar, era indispensável unir forças com aqueles que eram da mesma geração que os titãs, os Ciclopes. Como eram deidades primordiais, os Ciclopes ainda guardavam toda a brutalidade, toda a violência inerente aos primeiros seres. Além disso, Gaia explicou que os Ciclopes dariam a Zeus as mais grandiosas armas, o trovão, o raio e o relâmpago. Mas naquele momento, estavam no reino de Tártaro, a região mais remota e abismal do submundo, onde foram aprisionados por Cronos. Se fossem libertados por Zeus, poderiam unir forças e ajudá-lo. Ele aceitou. E, apoiado por essas criaturas de apenas um olho, logo obteve a vitória sobre os titãs. Será que a paz finalmente chegaria? Não. Porque mesmo que Gaia tivesse ajudado Zeus a chegar ao poder, agora estava furiosa por ele ter excluído definitivamente seus próprios filhos, os titãs. Então ela lança contra Zeus os gigantes, criaturas colossais que eram consideradas invencíveis. E assim, uma nova guerra começa, que foi chamada Gigantomaquia. E que duraria até muito depois da chegada dos mortais ao mundo. Reunidos ao redor de Zeus, seus irmãos, irmãs e filhos organizaram a defesa. A batalha é intensa. Zeus consegue confiscar a erva mágica que acreditava-se proteger os gigantes da morte. Mas de nada serviu. Gaia se negou a ceder. Sabendo que não poderia derrotar os gigantes sem a ajuda de um mortal, Zeus teve uma grande ideia. Ele encontrou uma saída no leito da filha do rei de Micenas, Alcmena, que deu à luz um ser de força extraordinária. Heracles. Cada gigante que era ferido por Zeus morria por uma flecha de Heracles.
Mais uma vez, Zeus triunfa sobre seus inimigos. E para registrar sua vitória com uma lembrança concreta, ele coloca em Delfos a grande pedra engolida e depois regurgitada por Cronos. Trata-se de Ônfalo, o umbigo do mundo, o centro do universo, que existe até os dias de hoje. Era possível pensar que agora sim as coisas se ajeitariam, mas não foi o caso. Zeus ainda tinha mais um obstáculo para superar. O último, mas certamente não o menor deles. Para se vingar de novo pelo destino reservado a seus filhos, os Titãs, Gaia se reuniu com Tártaro, a região mais remota e abismal do submundo. Dessa união, nasceria a criatura mais diabólica de todas: Tifão. Tifão era metade homem e metade animal. Sua cabeça tocava as estrelas, seus braços estendidos alcançavam tanto o leste quanto o oeste. O fogo brilhava em seus olhos, enquanto a base de seu corpo era envolta por serpentes. Como se tal aparência não fosse suficiente para paralisar seus inimigos, Tifão se movia dando gritos horripilantes que lembravam o bramido de um touro e o rugir de um leão. Quando esse monstro vai até o Olimpo, o pânico se instaura. Os deuses desesperados fogem para o Egito, onde assumem a forma de animais. Apolo se transforma num falcão, Hermes em um íbis, Ares em um peixe, Dionísio em uma cabra e Hefesto em um boi. Apenas Zeus ficou para trás para combater o grande monstro. Essa fuga para o Egito teria consequências inesperadas, conduzindo à interação das deidades gregas e egípcias. Tifão se identificaria com Sete, o irmão e inimigo de Osíris. Zeus seria equivalente a Horus. Dionísio se tornaria Osíris. Deméter, Ísis. E assim por diante. Uma extraordinária combinação de duas culturas que não estavam necessariamente destinadas a se unirem. Mas voltando à luta que nosso herói Zeus travava contra Tifão. Ela foi breve, porém decisiva. Enquanto Tifão procurava Zeus através do mar da Sicília, ele ergueu o Monte Etna e o jogou sobre seu inimigo. Com Tifão enterrado debaixo do Etna, a autoridade de Zeus é finalmente inquestionável. Ele é definitivamente o Senhor dos deuses. Então chegou o momento de dividir o universo. Zeus se concedeu o poder supremo e escolheu o reino dos céus como sua morada. Poseidon, seu irmão mais velho, foi promovido a Senhor dos Mares. Hades, seu outro irmão, recebeu as chaves do reino subterrâneo com o poder de governar as forças das profundezas. A partir de então, o resultado foi um universo hierárquico e estruturado. Acima ficava o poder organizador do mundo, que nasceu do caos. Tudo que alguma vez tinha sido parte do céu foi excluído. E ficou aprisionado em Tártaro ou enviado para a Terra,
para ficar entre os mortais. Um Deus onipotente havia nascido. Mas esse Deus não impunha nenhum dogma, nem precisava do clero. Zeus, que adiante governaria o mundo, precisava assumir uma tarefa difícil: estabelecer a ordem, mas sem cair no despotismo.